Fala, galera do canal Na Leitura. Hoje eu quero convidar você para estar comigo fazendo parte destas formações, deste belo livro, Para Estar com Deus, do padre Francisco Faus. Olha, esse livro é um livro fantástico e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. De que trata esse livro? Esse livro vai tratar da vida espiritual, de um caminho que nós precisamos traçar até o céu. Muitos de nós, às vezes, não damos tanto valor à nossa vida espiritual. Às vezes, nós nos preocupamos muito com a nossa vida de hoje, de agora, tá certo? E é importante que a gente faça isso, dê a devida importância, justa importância para a nossa vida, mas, às vezes, valorizamos muito o agora e esquecemos das coisas que não passam, que é aquilo que vem de Deus. Com este livro, nós vamos iniciar muito bem o caminho espiritual para estar com Deus, do padre Francisco Faus. Indico a você que você possa adquirir esse livro. Vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. Só você clicar, vai abrir o site da Amazon e você pode fazer a sua compra. Tá bom? Vamos iniciar então a nossa formação de hoje. E para a gente só conhecer um pouquinho o livro antes da formação, esse livro, no sumário, nós vamos ver que possuem diversos capítulos. E sempre assim, ó, um tema e os capítulos que vão desenvolvendo esse tema. No primeiro tema ali, a oração, como vocês podem ver. E em seguida, vários temas em relação à oração. Tá? Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar um pouco desse primeiro tema. Deus sempre nos fala. Tá? E em seguida, num próximo vídeo, a oração mental. E que é isso, meu Deus? Espere e verás. Bem legal. Então, vamos seguindo, então. Eu vou ler alguns trechos do livro e vou explicar, ok? Essa é a ideia dessa formação. E a gente vai começar, então, dentro do tema a oração, com uma citação. Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. João, capítulo 6, versículo 69. Essa palavra já é uma palavra que vai nortear esse livro. Nós temos que compreender que fora de Deus, só encontraremos o nada. Só tu tens palavras de vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu, Senhor. Só tu me conheces. Só tu pode animar o meu coração. E para isso, a vida de oração. O primeiro capítulo vai falar: Deus sempre nos fala. E essa fala não é uma fala qualquer. Deus fala ao nosso coração. Como diz o profeta Oséias. Deus fala ao nosso coração. No primeiro parágrafo, Francisco Faus vai escrever o seguinte: vamos começar as nossas reflexões sobre a vida interior, dedicando algumas meditações à oração. O que é a oração? Ele vai responder: é a respiração da alma, o bater do coração cristão, uma necessidade vital para os filhos de Deus. Olha aí que belo. Meus irmãos, Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar uma coisa que é essencial para esse tema. Ela vai falar assim: se você ora, se você faz a sua oração, se você reza a Deus, você entra no castelo interior. E lá no castelo interior, você vai se encontrar com Deus. Porém, por outro lado, se você não reza,
Se você não se encontra em oração, obviamente, você não entrará no castelo e também não se encontrará com Deus. E aí, meus irmãos, a Teresa Calcutá, ela vai falar o seguinte, perdão, Teresa Calcutá, a Teresa Dávila, ela vai falar o seguinte, que aquele que não reza já está no inferno. Você e eu, nós estamos rezando, nós estamos nos encontrando com Deus nesta vida para permanecer com Ele na outra. A minha e a tua vida de oração são essenciais, são importantíssimas. Nós nos encontramos com Deus com a oração. E o que é isso? O que é oração? Oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus como um amigo. E assim a Bíblia diz, também Francisco Fausto vai continuar escrevendo. A Bíblia diz que Deus e Moisés conversavam como o homem fala com seu amigo. Lá em Êxodo 33, versículo 11. Jesus, que é Deus, feito homem, conversava com os apóstolos, com Marta, Maria, e os chamou de amigos. É isso, meus irmãos. Deus, feito homem, Jesus, ele quer uma relação conosco, uma relação de amizade, uma relação não com uma pessoa desconhecida, mas Deus fala conosco, ele toma a iniciativa, ele sempre está conosco. Ele é aquele que é extrovertido, vem ao nosso encontro, fala comigo, fala com você. E às vezes nós estamos tímidos diante de Jesus. Nós não podemos ser tímidos. Diante de Deus, devemos perder a nossa timidez e começarmos a conversar com Ele, a estarmos numa vida interior, desejando estar com Deus sempre. Deus sempre nos fala. É o tema de hoje. E o que consiste, então, ouvir a Deus? Se Ele sempre nos fala, o que consiste isso? Como que a gente pode, então, entender essa fala do Senhor? Se Ele sempre está falando comigo, como que a gente pode entender isso? Ele vai falar como eu estou falando com você agora e você escuta utilizando da audição? Não. Não é pelo ouvido que você vai entender a Deus. Ele não vai pronunciar palavras e você vai ouvir, tá certo? Não é por esse caminho, mas Deus nos fala pelo coração. Deus nos fala ao coração. Profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14. Depois você pega essa passagem, reza com ela. Deus nos fala ao coração. Meus irmãos, Deus, ele sempre vai dar o primeiro passo. Ele vai tocar o nosso coração, para que nós possamos estar disponíveis para ele. E aí, quando nós correspondemos a essa graça, nós escutamos a palavra do Senhor, a fala do Senhor, e então começa a transformação. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Exatamente. Eis que estou à porta e bato. Deus está na porta do nosso coração, batendo, esperando a sua iniciativa. Deus tomou a primeira iniciativa e veio a você. Agora, você precisa também corresponder a Deus, ir ao encontro dele. E ele está ansioso por você, esperando por você. E uma coisa muito interessante, existem situações que podem corromper a nossa oração e a gente pode ficar confuso diante da voz interior que fala ao nosso coração. Existem coisas que podem
falar ao nosso coração e nem sempre é Deus. Isso é verdade. E o padre Francisco Fausto, preocupado com isso, ele coloca quatro coisas que nós precisamos conhecer para discernir de quem é a voz. Da mesma maneira que Jesus vai falar que ele é o pastor e nós somos a ovelha, e que as ovelhas conhecem a voz do pastor, nós precisamos conhecer essa voz e, para isso, discernir qual é a voz de Deus. Porque outras vozes podem chegar ao nosso coração. Por exemplo, o nosso ego, o nosso orgulho, a soberba. Você mesmo. Você pode colocar ali as suas vontades. Você pode ser Deus de si próprio e se esquecer de Deus. Outra voz, a voz do pecado. A confusão da carne, das paixões interior. E a terceira voz, o próprio pecado. O próprio demônio, quando cedemos ao pecado, correspondemos à voz do demônio, ele então pode nos enganar a estar sempre com ele, sendo a voz dele, mexendo com o nosso coração, uma voz semelhante até mesmo à voz de Deus. Para isso, Francisco Fausto coloca 4 passos para nos ajudar a discernir qual é a voz do Senhor. Vamos ler. Ele vai dizer assim: não sejam contrários à santa lei de Deus. Quando a voz interior ela não é contrária à santa lei de Deus, seja os 10 mandamentos, ali é o primeiro passo do nosso discernimento. Sempre nos impulsionem a amar mais a Deus e aos outros. Quando nós estamos em oração e Deus coloca, a gente percebe que Deus está nos chamando a algo, aquilo não pode jamais nos separar de Deus, nos separar dos irmãos, nos separar da vontade dele, que é seguir o Evangelho, que é também seguir os 10 mandamentos. O terceiro passo, ajudem-nos a cumprir com amor os nossos deveres. E o quarto passo, deixem a alma cheia de paz. São 4 características para a gente conseguir discernir se aquela voz interior é de fato a voz de Deus. Ah, Léo, mas aquilo que Deus me pediu é tão difícil. Todas as coisas aqui, seguem a santa lei de Deus? Segue a santa lei de Deus. Me impulsiona a amar a Deus e ao próximo? Sim, me impulsiona. Ajuda a cumprir com amor os nossos deveres? Sim, me ajuda. Mas, Léo, é tão difícil isso que Deus me pediu? A ausência de paz não quer dizer ausência de batalha, tá certo? A presença da paz, melhor dizendo, não quer dizer ausência de luta e de batalha. Deus, quando nos chama, ele nos chama a abraçar a nossa cruz. Só que ele estará ao nosso lado. Ele não nos chama a fugir das dificuldades. Ele nos chama a abraçar a cruz, como ele também abraçou a cruz. Meus irmãos, é abraçando a cruz que chegaremos na ressurreição, na vida escondida em Deus. E é isso que a gente tem que aprender. Ouvindo a Deus, nós não iremos nos enganar. Ouvindo aquela voz interior que nos impulsiona a obedecer os mandamentos da lei de Deus, a ser mais apaixonado por Deus e a servir mais o irmão e a ser melhor como pessoa, aí sim, mesmo na luta, mesmo no sofrimento, teremos
paz interior. Esse é o caminho. Meus irmãos, esse é o primeiro capítulo que nós trabalhamos nesse livro, Para Estar com Deus. Amanhã teremos o segundo capítulo e nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a oração, o tema da oração. E nesse segundo capítulo, a oração mental. Vem estar também conosco neste canal, no canal Na Leitura, e eu peço a você que possa deixar o seu like e também divulgue esse canal para tantas pessoas. Vou deixar o link deste livro, aqui embaixo na descrição, para que você possa adquirir esse link. Perdão, a partir desse link, adquirir o livro. Esse link é o link da Amazon e você vai encontrar esse livro lá na Amazon. Adquira esse livro e venha participar com a gente todos os dias. Nós teremos sempre uma formação sobre aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, na minha e na sua vida. Para Estar com Deus. Conselhos de Vida Interior. Padre Francisco Fausto. Na Leitura, fique com Deus, um grande abraço e eu quero desejar para vocês um ótimo dia. Tchau, tchau.